Na aula anterior você viu como iniciar a sua faca usando a técnica do desbaste. Na aula de hoje eu vou te ensinar todo o processo de tratamento térmico e preparação do cabo. Tudo que é necessário para garantir uma altíssima capacidade de corte e uma excelente resistência mecânica. Eu quero te mostrar nessa aula como é simples e fácil fazer uma boa técnica e te provar que não existe nenhum bicho de 7 cabeças para poder se construir uma boa faca. Você precisa apenas saber a técnica correta. O que faz uma boa faca é o conhecimento e a prática do cuteleiro. Não adianta nada você ter os melhores equipamentos se não souber usá-los de uma maneira eficiente. É mais ou menos como você ter um Fórmula 1 e tentar andar na beira da praia. Você simplesmente não vai sair do lugar. A minha habilidade na lixadeira foi construída com muitas pontas de dedos raladas, sem falar nas centenas de horas de fora, suando num calor infernal em horários onde muitas vezes os meus amigos estavam tomando cerveja. Hoje eu me orgulho de ter mais de 1.300 alunos, porque nós construímos uma verdadeira família de aço. E sempre que nós nos encontramos é uma felicidade muito grande. O que me orgulha mais em cada aluno é presenciar os impactos e as mudanças de vida. Mudança como a do Marcelão, meu aluno do Rio Grande do Sul, que fazia martelinho de ouro. E hoje usa um martelo para criar suas tilápias, suas lindas facas de EDC. Ou como o Josiclei, capataz de fazenda lá em Rondônia, que começou do zero e hoje faz facas incríveis. A cada novo aluno a história se repete. Pessoas assim como você, com as mais diversas profissões possíveis, sem nenhuma habilidade, que hoje estão mudando as suas vidas através da cutelaria. Eu estou te dizendo isso porque existe uma grande oportunidade nesse mercado e muitas pessoas ainda nem descobriram. Talvez seja essa a razão de ter cada vez mais pessoas na fila de espera para se tornar meu aluno. Eu realmente não sei. E se eu tivesse que parar hoje, eu realmente estaria muito feliz com a vida financeira que conquistei através da minha aula. O fato é que eu não precisaria nem ensinar e nem ter um curso online, pelo alto valor que eu vendo as minhas facas, especialmente para fora do Brasil. A verdade é que ensinar toma tempo e dedicação. Tempo e dedicação que eu poderia estar destinando dentro da minha oficina. Mas a minha missão é maior, é ensinar você. Porque o maior título que eu conquistei na minha carreira na cutelaria não foi ter me tornado um Master Smith da American Bladesmith Society. Foi ter me tornado professor. E essa é a maior honra que eu carrego comigo hoje. Aproveite bem a sua aula. Finalizada totalmente a nossa usinagem, agora eu vou fazer primeiramente os 2 furos que eu puncionei aqui, que vão servir de alojamento para os pinos. Para isso eu vou utilizar uma broca de aço rápido, qualquer loja de material de ferragem você pode comprar, broca de aço rápido, 2,5 mm de espessura. Lá também você vai encontrar a vareta de solda que vai servir de pino. Vou usar um bloco furado, esse bloco é justamente para poder acomodar as brocas, fazer furos na furadeira, fica bem preso aqui, no caso eu tenho 2, tem um em cima do outro. A broca desce livre pela furação, facilita bastante a furação. Uma dica legal para você é o seguinte, ó, eu tenho um organizador de brocas, são blocos, eu fiz em sequência crescente e coloquei também as medidas das brocas escritas, facilita bastante, não combina com alta produção, você ficar colocando broca em caixa, depois você tem que ficar pegando paquímetro e medir para ver que medida é, nada a ver, isso aí não, é antiprofissional. Para furar aço, nós vamos sempre furar com o mínimo de velocidade da furadeira, tá? Com a velocidade mais baixa de todas. Vou usar aqui uma luva na minha mão esquerda, que é a mão que eu vou segurar a faca. Vou sempre segurar a faca com o dorso no sentido de rotação. Então ela gira para lá, vou segurar pelo dorso. Professor, não seria ideal eu prender? Seria. O problema é que nós temos que fazer uma infinidade de furos aqui para o alojamento da cola e fixação dos cabos e liberação de peso também da peça. Então ficaria inviável. Você demora um dia inteiro para ficar fazendo essa furação. Não precisa, desde que você preste muita atenção no que está fazendo. Importante, baixa a velocidade, deixa a broca remover o material, não adianta meter o braço.
vai devagarzinho, deixa ela trabalhar em paz, que tudo funciona bem. Vou fazer primeiro a furação do alojamento dos pinos, broca de 2,5 mm. Deixo a broca fazer o trabalho dela, lembrando sempre de óculos, não precisa botar pressão, tá? Já fiz o furo da frente, vou fazer agora o furo de trás, depois a gente vai substituir a broca para fazer a furação para alívio de peso e alojamento da cola, para fixar com mais segurança as talas da madeira estabilizada que a gente vai utilizar para fazer o cabo da faca. Tá furado, desligo, nós vamos utilizar uma broca de aço rápido também de 5 mm para fazer a furação de alívio de peso e alojamento da cola. Professor, preciso puncionar esses furos, esses próximos furos? Não, não precisa. Eu vou fazer a furação, é importante que não se faça muito próximo da extremidade, porque depois na usinagem do cabo eu posso ter problema. Então, eu vou fazer aqui, depois eu faço as observações para que você possa entender o processo direitinho. Sempre toma cuidado com o cavaco, né? A minha mão está segurando com firmeza aqui. Sempre que a broca estiver saindo do lado de lá, você sente uma diminuição da resistência da broca. Diminua a força da alavanca. Quando ela estiver saindo do outro lado, eu diminuo a força que eu estou fazendo na broca. Tá saindo do outro lado, eu diminuo o braço aqui, ó. Pronto. Assopra para ver aqui onde vai fazer o próximo furo. Esses dois são próximos da ponta das talas, né? Próximos do ricaço. São furos importantes que vão fixar as talas com cola. Já dei uma passadinha na lixadeira, né? Cabo virado para a lixa, jamais ponta virada para a lixa. Só dei uma passadinha para tirar as rebarbas. Então, nossa faca está pronta, usinagem. Só vou agora para a prensa para fazer a estampagem da minha marca e ela já está pronta para tempera. Agora nós vamos marcar a lateral com pressão. Estou usando uma prensa manual de 15 toneladas. Ela é multiuso, você vai usar para várias coisas. É muito útil e a diferença de preço para aquela de bancada é muito pequena. Então eu estou aqui com uma régua, tá? Estou usando uma régua de inox, é uma régua legal para você utilizar na oficina. Uma caneta de reto projetor, então vou colocar a régua aqui, paralela ao dorso, e fazer um risco. Só para eu ter uma referência para poder estampar. Para estampar eu uso um sistema de calços, onde eu regulo a inclinação assim e assim, que vai me dar segurança. O importante é a ponta da faca estar sempre virada no lado contrário ao seu corpo, nunca em direção a você, e que você regule esses ângulos para que o topo do carimbo fique totalmente paralelo ao êmbolo da prensa. Aí você reduz a zero a possibilidade de acidente. Já está na posição correta, travado. Vou começar a estampar aqui, ó. Tiro, dou uma conferida, pegou mais o B, o resto do nome não pegou legal, eu vou jogar mais para cá. Encaixo novamente, jogo um pouquinho mais para cá. Importante que o ricaço fique encostado aqui, não sobre, porque você entorta a faca. Tá, ó, o ricaço vai travar lá, ó, no meu anteparo. Põe o carimbo na posição.
finalizada, peça prontinha para têmpera. Vou mostrar também como fazer uma têmpera no forno eletrônico. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Te vejo na próxima aula. Nossa faca desbastada está completamente finalizada. A metalúrgica de quem eu compro esse aço é muito confiável, então, em tese, eu não precisaria fazer uma normalização, mas eu vou aproveitar a oportunidade didática e vou ensinar você a fazer a normalização, ok? Para isso, eu utilizo um gancho, que eu vou pendurar um varalzinho. Esse gancho tem uma torção aqui de 90 graus. Que é o que facilita na hora de pendurar ali no varalzinho dentro do forno. E nosso forno já está na temperatura alvo aqui, 870 graus, que é o protocolo recomendado pelos fabricantes do 5160. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar antes da têmpera. Na hora de temperar, eu vou mergulhar somente até aqui. Não tem razão alguma para eu mergulhar o cabo, ok? Só até o final da lâmina. Provavelmente ainda deu uma inclinada assim, para que pegue o fim do fio, porque nós vamos fazer nessa faca uma têmpera full hard. Essa faca, a parte mais espessa dela, tem 6 milímetros. Qual é o protocolo? Eu vou colocar dentro do forno. Na hora que ela entrar, ela já vai começar a absorver a temperatura interior do forno. Lembrando que o que está indicando aqui 870 graus é o aquecimento daquele termopar, que é o sensorzinho, que parece um araminho que fica no interior do forno. Ele está nessa temperatura. Agora que já faz tempo que o forno está nessa temperatura, então eu tenho certeza que todo o interior do forno está 870 graus. Agora, quando eu coloco a faca, vai cair a temperatura. Quando ele retornar para 870 graus, não significa que de imediato a faca já esteja a 870 graus. O termopar, que é uma área muito pequena de aço, está a 870. Então, qual é o protocolo para a gente ter certeza de que a faca está na temperatura alvo? Quando ele retornar para os 870 graus, eu vou esperar 1 minuto por milímetro de espessura. O que é full hard? É o endurecimento completo da lâmina. Professor, não tem perigo dessa faca quebrar se ela receber têmpera full hard? Não. Por quê? Porque essa faca não é para bater, não é para cortar nada batendo, tá? É uma faca de cortes precisos para trabalhar na cozinha, para trabalhar na tábua fazendo um churrasco, ok? Como EPI, nós vamos utilizar aqui luva. Pode ser luva somente na mão que você pega a tenaz, né? Vou usar óculos e a tenaz. A luva não é por causa de queimaduras, é por causa de choque. Porque aqui eu levanto, não tem risco nenhum de eu tomar choque. Mas se a faca balançar e bater no interior do forno, especialmente numa resistência, eu posso tomar um choque, e é um choque de trifásico, o que não é brincadeira. Então vamos levantar, colocar aqui no interior do forno, põe bem no centro e vou deixá-la repousando. Dá para ver que a temperatura despenca. Eu coloquei uma faca só e pode surgir a seguinte pergunta: professor, eu posso fazer normalização de 3, 4, 5 facas ao mesmo tempo? Pode. A única coisa que vai acontecer é que vai demorar mais para o forno retomar a temperatura. Não tem razão didática para a gente filmar isso aqui agora. Ele vai descer, daqui a pouco vai parar e vai começar a retomar a temperatura. Quando ele chegar na temperatura e já estiver próximo, ó, já começou a subir novamente. 772, 773. Pode ser que o forno dê uma variadinha, 1, 2, 3 graus acima ou abaixo. Isso é absolutamente ínfimo para o resultado final do tratamento térmico. Não tem necessidade nenhuma, pode ficar tranquilo. Tomar cuidado para não deixar a faca cair, né? Ela pode entortar. Só deixar aqui, ela vai resfriar sozinha. Note que o fio esfria antes, né? Porque tem bem menos material. A parte mais espessa leva mais tempo para a gente poder resfriar. Então vou deixar ela agora. Já vou regular o forno para 850. O meu forno eu deixo 1 ou 2 graus acima porque ele estabiliza na temperatura que eu quero. Daqui a pouco volta ele para aquecer. Agora ele vai começar a cair a temperatura para 850 graus para a gente fazer a têmpera. Já está na temperatura de 850. Como eu mencionei, uma pequena variação, 1, 2, 3 graus não vai fazer diferença alguma. Nosso forno já está na temperatura alvo. Está quase chegando no tempo de encharque. Faltam alguns poucos minutos. Lembrando, o óleo foi previamente aquecido a 60 graus Celsius. Porque 60 graus é a temperatura que a gente consegue o melhor resultado em termos de grão refinado do aço. Isso vai proporcionar mais resistência mecânica e mais retenção de fio. Tudo bem? Vamos lá, vou colocar a máscara para não ficar inalando fumaça. E caso você tenha a sua oficina, você faça têmpera em ambiente fechado e fique saturado de fumaça, basta pôr um ventilador virado da porta para fora ou
da janela para fora. Virado para dentro não adianta nada, só mistura o ar, a fumaça no ambiente e não sai, não faz a exaustão. Vou pegar aqui a minha luva e vamos temperar. Inflamou. O que acontece, professor? Nada. Olha como é que apaga isso, ó. Acontece alguma coisa, professor, se inflamar? Não, não acontece nada. Só se você tombar. Por isso, eu recomendo que use sempre um recipiente de boca larga, de fundo largo. Mesmo porque você vai ter mais óleo para poder fazer o resfriamento perfeito da lâmina. Eu tenho que lembrar o seguinte aqui, a hora que eu tirar do óleo, que é o meio de resfriamento, o cabo vai estar extremamente quente, tá? Então tem que tomar cuidado para não se queimar. Então eu tiro aqui. Pego um pano retalho, pela resposta aqui, ó, visual, eu já sei que deu certo a têmpera. Tá tudo temperadinho. Importante não deixar cair. Nesse momento ela tá no máximo de dureza dela. Se cair, vai quebrar. Tá? Então segura aqui, vou tirar o gancho. Aparentemente deu certo, mas nós vamos fazer o teste de quebra da ponta para ver se o grão ficou fininho. Segure firme, tá? Para evitar acidentes. Agora é só esperar esfriar e a gente vai fazer o teste de quebra do grão para ver o interior do grão como é que ficou. Finalizamos a nossa têmpera. Acredito que tenha dado tudo certo pelo aspecto visual. Foi uma têmpera full hard, ou seja, a gente endureceu tudo, totalmente a lâmina. Não traz qualquer prejuízo a esse projeto, porque é uma faca que não deverá ser batida em hipótese alguma. Professor, mas o cara quer cortar osso com a faca. O problema dele, essa faca não foi desenvolvida para cortar osso. Para osso existe cutelo, que é um machado de cozinha. Essa faca foi desenvolvida para cortar alimentos, cortes precisos, sem impacto. E você pode notar que a linha de têmpera ficou bem clara aqui, né? Daqui para cima está temperado, daqui para baixo não está temperado. Agora nós vamos fazer dois testes que são imprescindíveis para você ter certeza que a têmpera deu certo e que o grão está no tamanho correto, tá? Eu vou prender aqui. Como nós temos um cabo diferente, se fosse Spiga era mais fácil de prender, eu vou usar o artifício de um pedacinho de madeira e vou prender nessa configuração aqui para poder fazer o teste. Se a nossa faca estiver bem temperada, ela não vai agarrar a lima vai correr solta nela, como se nós estivéssemos passando em cima de uma pedra. Quando o aço não está temperado, ele está macio, você passa, a lima agarra e já remove o material, tá? Então, vamos ver se deu certo a nossa têmpera, e é importante eu fazer isso em toda a extensão do fio, para ver se a têmpera pegou em tudo. Esse é o som de quando o fio está temperado, ó. A faca está extremamente dura. Deu certo. Esse é o nosso primeiro teste. Ponto importante. Caiu a faca sem revenir, ou seja, na dureza máxima, vai quebrar no meio, tá? Nem pensar em deixar cair. Então, vamos soltar ela agora e vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou prendê-la, só vou deixar uma pontinha de fora, deixar coisa de 2 milímetros para fora. Não tem qualquer tipo de prejuízo, porque depois é fácil de refazer esse grão na lixadeira. Então eu vou posicionar esse martelo menor, bem na pontinha aqui, e bato com outro, ó. Quebrou a ponta. E dá pra ver que ficou absolutamente perfeito. Olha só, graças a Deus, deu tudo certo. Pô, professor, vou ter retrabalho. Rapaz, para refazer essa ponta aqui, você vai demorar coisa de segundos, é muito fácil. Só botar na lixadeira, tirar um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, e fica tudo ok. O importante é você ter certeza absoluta que o tratamento térmico foi correto. Por quê? Não adianta nada fazer uma faca linda, maravilhosa, se o tratamento não está correto, tá? A alma da faca é o tratamento correto, que vai dar retenção de fio e resistência mecânica, tá bom? Estou muito satisfeito. Agora a gente vai proceder ali no forno de dentro, pode ser um forno de cozinha, eu vou explicar com mais detalhes, o nosso revenimento para baixar esse excesso de dureza que a faca tem pós-têmpera. Nossos dois testes deram correto, o resultado foi ótimo, tanto o teste de lima quanto a quebra
da ponta para ver a granulação do aço. Professor, o que é o revenimento? Revenimento é a última etapa do tratamento térmico, onde a gente faz um ciclo. No caso do 5160, cada aço tem um protocolo. 5160, nós vamos fazer um ciclo de duração de 1 hora entre 180 e 210 graus. Sendo as facas que vão ficar com o fio um pouco mais duro, 180 graus. Quanto mais baixa a temperatura do revenimento, mais dureza você vai ter na faca. Então, uma faca de cozinha que não vai bater, uma faca de caça que não vai sofrer impacto, nós vamos colocar no forno a 180 graus por 1 hora. Mas, professor, o fulano faz 2 ciclos. Não tem necessidade nenhuma, invencionice de moda, um ciclo só. Foi assim que eu fiz para o meu teste de desempenho de Journeyman, e minha faca se comportou perfeitamente bem, tá? Então, uma única hora, um único ciclo a 180 graus. Para que serve? Para baixar a dureza advinda da têmpera. A têmpera deixa a faca muito dura. A alma do aço é realmente ter grande resistência e grande capacidade de corte. Você botar o aço no uso extremo e ele não romper, tá? Então nós vamos colocar, lembrando, você pode colocar em forno elétrico, em forno a gás, qualquer tipo de forno da sua cozinha, o forno do seu fogão, funciona bem. O importante é você monitorar, porque o ideal é que a faca termine com corzinha palha, um marrom bem clarinho, cor de palha. Isso significa que o revenimento deu na medida exata para as nossas facas. Elas devem terminar, após 1 hora de revenimento, com mais ou menos 58 a 60 Rockwell C, que eu acho uma dureza fantástica, que você vai ter um excelente resultado de desempenho das facas. Então não tem qualquer razão para a gente ficar filmando essa 1 hora que as facas vão estar aqui dentro. E na próxima aula, aí sim a gente vai mostrar o aspecto das facas, né, individualmente, dentro de cada projeto. E aí a gente vai proceder à usinagem de acabamento à mão e a montagem das peças. Então é só pegar. Por que eu estou de luvas? Para evitar algum choque. Meu forno não dá. Coloquei por uma questão didática para que você lembre de usar caso esteja trabalhando num forno elétrico. Só abrir e colocar lá dentro, tá? Lembrando que as facas não devem não devem cair, sofrer nenhum tipo de queda. Vou marcar a hora agora e daqui 1 hora eu retiro, desligo, retiro e elas já estão prontas para prosseguir no acabamento. Bom, para a gente começar a usinagem de acabamento, eu vou ajustar essa ponta. Agora eu vou tirar um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo, depende aqui. Eu vou fazendo e vou ajustando. Depois a gente já vai dar uma lixada na lateral para ajustar, ver se está tudo direitinho. Fazer a geometria de fio, trocar de lixa para começar o acabamento. EPI, avental, boné, luvas anticorte nível 5, máscara para pó PFF3, óculos, protetor auricular. Agora nós vamos fazer a geometria de fio nessa lixadeira. Agora nós vamos fazer a geometria de fio na mesa de integrais sem apoio. Professor, não tenho mesa de integrais, não tem importância. Você pode afastar a mesa vertical, que dá para fazer do mesmo jeito, tá? Em se tratando de faca de cozinha e faca de caça, nós vamos fazer a mesma coisa.
Então nós vamos fazer geometria agora, depois a gente já troca a lixa para fazer o acabamento. Faça essa curvinha aqui, ó. Quando você está chegando perto do fio, dê uma inclinada para que o fio entre perpendicular com relação à lixa. Volta. Vou inverter a mão. Inclina para acompanhar o fio, ok? Vamos lá. Baixa a velocidade, não precisa ser muito rápido. E vai resfriando com constância e sempre checando se o fio está gastando direitinho dos dois lados. Agora eu vou usar uma lixa 150, essa é grão cerâmico também. Vou lixar a lateral para tirar o excesso de risco. Faça a geometria, lixa o dorso e aí vamos para o acabamento manual. O dorso está lixado, tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr o inversor no mínimo de velocidade e vou dar uma repassadinha no fio. Para quê? É muito comum a gente olhar assim depois do desbaste, essa não tá. Mas o fio tá alguma parte que está mais recolhida e isso não é legal. Ele tem que ficar totalmente plano. Então o que a gente faz aqui, ó, liga, põe no mínimo, que é para não gastar, é só para nivelar. Ó, tá quase parado, ó. E vou só dar uma passadinha aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho certeza que meu fio tá pronto. Vou passar mais um tiquinho aqui na parte de trás. Pronto. Agora eu tenho certeza que está tudo ok. Podemos partir para o acabamento manual, ali na bancada. Sensacional essa aula, não é mesmo? Eu adoro o tratamento térmico e saber alterar as propriedades do aço. É quase como brincar de cientista. Na aula de amanhã eu vou mostrar para você a técnica que eu uso para colar as talas do cabo nas facas integrais. Esse é um grande calcanhar de Aquiles para muitos copeleiros iniciantes. É cabo mal colado, com fresta de cola, desencontrado ou com infiltração. Erros que poderiam ser evitados com a técnica certa. Se você quer aprender a técnica que vai explodir com esses erros, esteja presente amanhã na aula 3. Te espero lá.